Infelizmente, parece que o Rio Grande do Sul, as tragédias não cessam. Realmente é uma situação muito complicada. Por isso, a gente vai ao vivo conversar com Arthur Cipriani, que está trazendo as informações direto da capital, Porto Alegre, sobre o que tem acontecido, né? E quais as atualizações você pode destacar para a gente, Arthur? Muito bom dia. Bom dia a todos. Pois é, infelizmente as notícias não são boas e tendem a piorar nos próximos momentos. O Guaíba voltou a subir e agora já atinge a marca dos 5,30 metros, quase aí uns 90 centímetros mais que aquela grande enchente histórica. Outro ponto importante que temos que ressaltar aqui é que, infelizmente, o número de mortos também subiu para 62 no momento, e são cerca de 71 pessoas desaparecidas, sem contar nas inúmeras pessoas que ainda esperam resgates. O prefeito da cidade de São Leopoldo relatou há pouco que a área atingida de São Leopoldo tem 140 mil pessoas. Muitas foram evacuadas, os resgates lá não param e, no momento, são 1.000 pessoas que aguardam ainda o resgate em cima dos telhados ou áreas de risco. Também é importante ressaltar em Canoas. Canoas tem uma grande força-tarefa, muitas pessoas estão se dirigindo ao local dentro das possibilidades, porque de Porto Alegre para Canoas agora é preciso atravessar aí alguma parte alagada para poder chegar lá. Então a situação segue bem caótica em Canoas. Muitos barcos de civis também estão sendo utilizados. Alguns empresários que têm helicópteros estão utilizando também os seus equipamentos para poder salvar essas pessoas. Ali na região do bairro Matias Velho, tem um viaduto e foi feita uma corrente humana ontem à noite para poder puxar esses barcos. Eram cerca de 100 pessoas que estavam agarradas umas às outras e formavam uma espécie de corda para poder puxar com mais intensidade os barcos, porque a noite chegou, não havia luz que chega para chegar até as famílias, para iluminar esse momento aí, então foi bem complicado mesmo essa situação. Também eu preciso dar uma informação mais triste ainda, que existem golpistas se passando ali por bombeiros, né, por pessoas com donos de barcos, para levar esse resgate, estão cobrando das pessoas para salvar. A gente tem algumas mensagens, alguns golpistas que pegaram vídeos de outras pessoas, inseriram o seu número e estão disparando nas redes sociais. A gente sabe, né, nesse caos todo, nesse colapso todo, vai pensar o quê, né? Tu vai acabar acreditando naquilo que vai fazer o pagamento para tentar salvar uma pessoa aí da sua família. Infelizmente, tivemos esse problema também. Outro problema que eu preciso relatar é que houve saques e roubos. Algumas pessoas aproveitaram da situação aí, até mesmo para saquear e roubar quem estava com jet ski e com barco. Deu bastante confusão, uma situação bem complicada, que eu fico ainda mais triste de ter que relatar isso. Mas, infelizmente, alguns pontos aqui estão ainda mais complicados. Uma outra situação também que chega até nós é que as cidades que estão no interior do estado, por exemplo, no Vale do Taquari, elas não têm água nem alimento para se manter. Eu vou dar um exemplo, a cidade de Lajeado. Ela está ilhada em alguns pontos, ali não tem como chegar na cidade de Lajeado, então tem uma fonte no centro da cidade, que aí tem filas gigantescas esperando para pegar água potável, porque uma parte da cidade não foi atingida, então ainda tem essa situação. Mas cidades como Encantado, Roca Salles, Mussum, não tem uma comunicação muito boa, está bem complicada a situação. E ontem à noite eu conversava com alguns moradores da cidade de Mussum, conseguimos contato através de internet via satélite, e eles relatavam que a água está escasso e apenas uma equipe vinda da cidade de Passo Fundo conseguiu entrar na cidade. Cidade que ficou totalmente embaixo d'água, tem muitos problemas, tem muita sujeira, muito lodo por lá. Então a água e a comida não conseguem chegar nesse local. A Prefeitura Municipal trabalha numa saída, teria uma ligação apenas entre a estrada de interior, só que tem muito barro na estrada, eles estão fazendo o possível para poder aí deixar pronta essa estrada, poder liberar esse acesso para o município começar assim, a receber donativos, mas o prefeito mesmo pede que seja de forma organizada. Então a situação vai se complicar nos próximos dias, a previsão aqui para o rio começar a baixar muito devagar na capital e somente lá por segunda, terça-feira, que nós vamos poder ter aí um pouco mais de condição de trabalhar e de poder aí ajudar mais as pessoas. Ao longo de toda a edição de hoje, Cipriani, a gente vai atualizar esses dados que você trouxe no comecinho da sua participação ao vivo agora pra gente. Ontem à noite, como disse o Cipriani, a Defesa Civil informou no último boletim, daqui a pouco deve sair um novo e a gente traz as informações para você. Nesse último boletim, são 62 óbitos, mas desses 62, 7 estão ainda sendo investigados, se realmente tem relação com essa questão do excesso de chuvas. E ainda há
74 pessoas desaparecidas. Agora, me chamou a atenção, Cipriane, que desde o começo da semana passada, desde o meio da semana passada, todas as vezes em que você vinha aqui fazer companhia para a gente no Jornal da Manhã, para trazer um relato vivo do que está acontecendo aí no local, a gente via só água atrás de você. Mas me parece que você está num ponto alto da cidade e não tem nem enxurrada por aí. Nesse momento, não chove. Pelo menos nesse ponto onde você está, a água escoou. É isso. Olha, eu estou num ponto próximo à minha casa aqui em Porto Alegre, só que muitas regiões aqui não têm luz e não têm conexão com a internet. Então, eu tive que caminhar em cerca de 400 metros para chegar até aqui e conseguir sinal com vocês. Esse é um problema também que estamos enfrentando muito aqui. Outra questão é que vários pontos de alagamento não dão passagem para outros bairros. Eu não consigo chegar, por exemplo, agora, mas lá na região do centro, até no próprio estúdio aqui da Jovem Pan Porto Alegre, eu não consigo chegar até lá, porque a região já está tomada com água. Então, algumas manobras a gente tem que fazer aqui para poder se deslocar e ter conexão e conversar com vocês. Mas um outro ponto que eu preciso relatar, que hoje pela manhã até abriu um sol, vi relatos de ouvintes da nossa emissora que mandando mensagem pelo Instagram, dizendo, olha, tem sol aqui em Novo Hamburgo, tem sol em São Leopoldo. Só que enquanto eu aguardava aqui, já voltou a chover, já fechou o tempo, então a situação está bem complicada assim nessa questão. E a água agora também começa, através dos seus arroios, dos córregos, invadir outras regiões que formam uma espécie de valão. Vai uma parte mais alta, o córrego transborda e vai inundar uma parte que tinha um dique, por exemplo, que era feito pela própria avenida. Então, algumas situações ainda serão relatadas no dia de hoje. Conversamos ao vivo com o Arthur Cipriani, claro que ele vai trazer mais informações ao longo dessa edição do Jornal da Manhã, destacando que até mesmo saques estão sendo feitos, infelizmente, lá. Mas, por outro lado, também a gente vê muita solidariedade por parte de voluntários, de pessoas que estão se unindo para reconstruir as regiões que já estão, né, com a água baixando. Então, realmente, toda essa situação do Rio Grande do Sul chama bastante atenção. Sim.